A paz do Eterno mais uma vez a todos. Eu quero agora fazer uma explicação, um comentário sobre a data de 22 de outubro de 1844, em que todo o grupo adventista ensina que nessa data Jesus ele passou do lugar santo, do santuário celestial para o lugar santíssimo. Essa explicação que é feita a respeito dessa data, porque os primeiros adventistas, eles ensinavam que Jesus ia vir à Terra nessa data. Cristo não veio e com o passar do tempo, eles ao examinar as Escrituras chegaram a essa conclusão, que Cristo, na realidade, no dia 22 de outubro de 1844, tinha passado do lugar santo para o lugar santíssimo. Ou seja, que nessa data, o fim das 2.300 tardes e manhãs, profecia das 2.300 tardes e manhãs tinha chegado ao fim, né? Então, como foi que chegaram a essa data, né? Como foi que aqueles pioneiros ali que deram início ao movimento do Advento chegaram à conclusão dessa data? Guilherme Miller apresentava para as pessoas que o decreto para se construir Jerusalém, se reconstruir a cidade de Jerusalém, ele se deu na primavera do ano de 557. Então, quando terminasse as 2.300 tardes e manhãs, seria justamente entre a primavera do ano de 1843 até a primavera do ano de 1844. No dia 21 de março de 43 ao dia 21 de março de 44. Ele disse que dentro desse ano Cristo voltaria à Terra. O tempo passou, como nós vimos no outro estudo, passou-se o ano inteiro, terminou o fim, o prazo estabelecido por ele para Cristo voltar, e Cristo não voltou. Isso na primavera já de 1844. Eles esperaram de 43 a 44 e Cristo não voltou. O que aconteceu? Houve um grande desapontamento ali. Mas muitas pessoas que criam que realmente Cristo voltaria à Terra continuaram a examinar as Escrituras. E um jovem chamado Samuel Snow, ele não era conhecido entre os mileritas da época. Aquele jovem, ele pesquisando as Escrituras em relação à questão de purificação do santuário, ele descobriu aqui na Palavra de Deus, em Levítico capítulo 16, uma data fixa em que o santuário era purificado, o santuário terrestre era purificado. Ele descobriu que era no dia 10 do 7º mês, era quando se fazia uma purificação no santuário. Então o que é que ele concluiu? Ele concluiu que no ano de 1844, justamente no dia 10 do 7º mês do calendário judaico, era a data que Cristo iria purificar o santuário, que segundo eles era a terra, né? Então houve uma conferência, ele foi participar dessa conferência e sua tia pediu que desse oportunidade a ele para ele fazer uma explicação. Então Samuel fez uma explicação, Samuel Snow fez uma explicação. A sua explicação, né? Em relação ao porquê que Cristo não veio no ano de 1843. Ele disse assim, olha, a purificação do santuário, como os irmãos têm ensinado, deve acontecer justamente no dia em que a Bíblia diz que deve ser feita essa purificação. No dia em que a Bíblia diz que era feita a purificação do santuário terrestre, né? Ali em Israel. E perguntaram, que dia é esse? E ele explanou as Escrituras para aquele povo e mostrou que era o dia 10 do 7º mês. Todos nós sabemos, quem é adventista que estuda bem a Bíblia, sabe que a purificação do santuário ocorria no dia 10 do 7º mês do calendário judaico. Então eles pegaram como base essa data e agora descobriram que no calendário ali, gregoriano, iria cair no dia 22 de outubro de 1844. No dia 22 de outubro, do calendário que eles tinham, era o dia 10 do 7º mês do calendário judaico. Aí por isso que reanimou a fé de todo mundo. Eles disseram, encontramos a data que Cristo voltará à Terra, né? Sabemos agora, com certeza, o dia em que Cristo virá à Terra será o dia 22 de outubro. E como base eles pegaram o calendário judaico. Segundo ensinam os pastores adventistas, segundo ensina a teologia adventista,
eles tiveram como base justamente essa data, né? A data, dia 10 do 7º mês do calendário judaico, que no calendário deles cairia no dia 22 de outubro de 1844. Então aqui no livro, Em Busca de Identidade, conta justamente isso que eu estou dizendo para você, na página 50. Diz aqui: mas o milerismo encontrou um novo alento na reunião campal de Exeter, em meados de agosto de 1844. Naquele encontro, Samuel Snow, até aquela data, um pregador milerita relativamente desconhecido, argumentou com base na tipologia bíblica que os mileritas haviam estado em erro ao acreditarem que Cristo viria na primavera de 44. Examinando os sábados cerimoniais e o Antigo Testamento como tipos e o ministério de Cristo como o antitipo, Snow demonstrou, com base no Novo Testamento, que Cristo havia cumprido a festa da Páscoa, das primícias e de Pentecoste, no tempo exato do ano e nas celebrações anuais. Isso se deu sim, porque Deus é um cronologista pontual, é o que está escrito. A seguir, Snow chamou a atenção para o fato de que os tipos deviam ser observados no 7º mês. Os tipos que deviam ser observados no 7º mês ainda não havia se cumprido no antitipo. Depois ele associou o dia anual da expiação à segunda vinda de Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? Depois ele associou o dia anual da expiação, que era o dia 10 do 7º mês, à segunda vinda de Cristo. Ele fez essa associação. E pondo o ponto importante nesse tipo, argumentou Snow, é o término da reconciliação na saída do sumo sacerdote do lugar santo. Então, meus queridos, justamente aquilo que eu expliquei. Samuel entendeu que as profecias deviam se cumprir justamente no dia exato em que as datas bíblicas marcavam eles, né? A purificação do santuário ocorria no dia 10 do 7º mês, e no calendário deles cairiam ali no dia 22 de outubro de 1844. Foi onde eles disseram assim: encontramos a data, Cristo vai voltar. E agora eles marcaram essa nova data com base no que Snow apresentou, né? No raciocínio de Samuel Snow, foi abraçado por todos. Mas eu pergunto a você, será que o dia 10 do 7º mês do ano de 1844, o dia 10 do 7º mês caiu no dia 22 de outubro do ano de 1844, como a igreja apresenta hoje, né? Eles disseram assim, que o dia 10 do 7º mês, naquele ano ali no calendário deles, seria 22 de outubro de 1844. E com isso disseram que os judeus caraítas foi quem apontaram essa data para eles. Mas será que isso é verdade? Tinha um pastor nosso que ele era muito contra a universidade, muito contra mesmo. Eles ensinavam a gente, pastor adventista da Reforma, eles ensinavam a gente que a gente não devia estudar, não devia fazer faculdade. Principalmente história. Não façam história, não façam faculdade, ele dizia. Por quê? Porque muitos adventistas, até filhos de pastores, iam para as faculdades cursar história, e depois que eles estavam na faculdade, eles deixavam de crer nas mensagens adventistas. Aí a pergunta, mas por que, pastor, que eles deixaram de crer porque foram fazer faculdade? Eles disseram assim, é porque lá eles estudando, eles descobriram algumas datas que não batem com aquilo que é ensinado pela igreja. E eles acabam desanimando da fé, desistindo da fé, né? Eles acabam deixando de crer, descrendo nas datas que são apresentadas pela igreja adventista. Então, o conselho que ele nos dava era que a gente não quisesse fazer faculdade, principalmente de história, porque lá a gente ia descobrir datas que não ia bater com o que os adventistas ensinavam. Eu tenho aqui em minha mão o calendário judaico
do mês de outubro do ano de 1844. Calendário judaico do ano de 1844. Aqui no dia 22 de outubro, aqui no verdinho, outubro de 1844, no dia 22 de outubro, os judeus não comemoraram festa alguma. E eles diziam assim que no dia 10 do sétimo mês, que era o dia da expiação para os judeus, o dia do perdão, também conhecido entre o povo judeu, ia cair no dia 22 de outubro de 1844. Aqui estou com o calendário judaico de 1844, dia 22 do mês de outubro, eles não comemoraram festa nenhuma, irmãos. No ano de 1844, no dia 22 de outubro, não se comemorava o dia da expiação naquele ano. Não se comemorava. Tenho aqui outro calendário judaico. Aqui já é outro calendário judaico também, que foi tirado da internet no site judeu e mostra outubro de 1844, que está escrito em inglês, no dia 22. Dia 22. Não se comemorou purificação do santuário, coisa nenhuma, no ano de 1844. 22 de outubro de 1844, os judeus não comemoraram, ou não estavam comemorando a purificação do santuário, fazendo uma memória a esse dia. No ano de 1844, o dia 10 do sétimo mês, o calendário judaico, caiu no mês de setembro. Está aqui, setembro de 1844. Dia 10 do sétimo mês. Dia 10 do sétimo mês. Aqui na letrinha azul. Yom Kippur. O dia 10 do sétimo mês, no calendário judaico, caiu no dia 23 de setembro daquele ano. Em 1844, no dia 23 de setembro é que foi comemorado a purificação do santuário naquele ano, e não no dia 22 de outubro, como ensina os adventistas, né? Mas o dia 10 do sétimo mês do calendário judaico aconteceu no dia 23 de outubro, está aqui. Festa de Yom Kippur. Yom Kippur significa dia da expiação ou o dia do perdão. Temos aqui também um outro calendário judaico, tirado da internet, que mostra claramente que no dia, em setembro, dia 23 de setembro, está aqui, dia 23 do mês de setembro, Yom Kippur, o dia da expiação naquele ano foi no dia 23 de setembro. Então, meus irmãos, o pastor ensinava para a gente o seguinte, que a gente não devia fazer faculdade, principalmente não queria nem saber fazer história. Por quê? Porque nós íamos descobrir datas que não iria bater com o que a igreja adventista ensina, bater com o que está escrito nos livros da profetisa a senhora White, né? Então, na realidade, irmãos, se você não estiver acreditando em mim, você pode fazer uma pesquisa mesmo aí na internet. Hoje em dia, já que a gente não pode descobrir lá na faculdade, você pode acessar a internet, procurar calendário judaico do ano de 1844. Você escolhe o mês, se é o mês de outubro. No mês de outubro de 1844, no calendário judaico, você vai ver que no dia 10 do sétimo mês, que no dia 22 de outubro de 1844, no calendário judaico não se comemorava de forma alguma o dia da expiação. Mas que em 1844, o dia da expiação foi comemorado no dia 23 de setembro. Não tem nada a ver com essas datas que são apresentadas pela igreja. Eu quero que Deus ilumine você. Eu quero que você saia dessa escuridão, no sentido assim, de engano. Estão enganando muita gente e você pode ser uma delas. Então, busque por você mesmo. Eu estou apenas relatando isso para você, mas você pode buscar por si mesmo. O calendário judaico de 1844, você vai no mês de setembro, você vai ver que o dia 10 do sétimo mês aconteceu ali no dia 23 de setembro. A purificação do santuário aconteceu no dia 23 de setembro, no ano de 1844.
e não no dia 22 de outubro de 1844, como ensina a Igreja Adventista, né? Que Deus ilumine vocês, é o que eu desejo. Que Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus.